Olá, minha gente, boa noite. Vamos falar um pouco aqui da palavra do Senhor, que está no livro de Gênesis, capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 5, que vai falar, o título diz assim: Isaac vai a Gerar por causa da fome. E Isaac era filho de Abraão. E Abraão, por ter feito tudo aquilo que Deus pedia, a sua promessa foi passada para Isaac. E chegou um certo tempo que na terra que Isaac habitava, chegou-se uma grande fome. E a palavra do Senhor vai dizer lá que havia fome, no capítulo 1, na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disse. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Minha gente, vamos refletir um pouco nessa palavra para ver como é bom a gente obedecer a palavra do Senhor. Por causa da obediência de Abraão, das leis de Deus, conforme tudo que Deus mandava ele fazer, ele fazia. A sua promessa se estendeu até seu filho, Isaac, que vários anos depois o Senhor veio a falar com ele e confirmou o mesmo juramento que tinha feito com seu pai. Ele lhe deu a Isaac, que Isaac queria sair daquela terra por causa da fome, mas por Deus lembrar da obediência de Abraão, seu pai, ele fez que Isaac ficasse naquela terra. E nessa terra foi aonde Isaac prosperou. Às vezes a gente quer sair da nossa terra para tentar prosperar em outro lugar. Mas se Deus prometeu que você vai prosperar nessa terra, confie que você vai prosperar aí. Dificuldades, dias ruins sempre virão. Mas se ajoelhe, ore a Deus, peça a Ele uma confirmação. Mas você vai prosperar na terra que você está. Que assim como Isaac queria sair para outra terra, o Senhor apareceu a ele e disse, não sei se foi em sonho ou mandou um anjo, mas ele, mesmo assim, ele chegou e confirmou que a promessa que era de Abraão estava com Isaac. E Isaac lá passou por muita adversidade nessas terras. Ele cavava poços e todos aqueles poços que Isaac chegava a cavar, dava água em abundância. E os filisteus, com inveja, chegava a soterrar os poços, entulhar, né? Chamava entulhar, a Bíblia diz entulhar. E Isaac ia, perseverava, cavava outro poço, plantava sua semente, e sua semente era próspera, porque a bênção de Isaac
veio também por ele obedecer a Deus, mas veio já do seu pai, Abraão. E aquilo que Isaac via seu pai obedecer entrou na mente de Isaac, né? Aí eu digo assim, que a gente que tem filho hoje em dia, a gente tem que fazer o que é certo. Botar ele nos caminhos do Senhor, porque uma criança é que nem um papagaio, né? Tudo aquilo que a gente fala, ele repete. E esse mesmo ato de repetir, ele vai repetir nas nossas ações, né? Se a gente fizer o que é bom, nosso filho vê a gente fazendo o que é bom, ele vai crescer querendo fazer o que é bom, né? Se a gente trabalha e leva um filho da gente ao trabalho e ele vê a gente trabalhando, ele vai querer fazer aquele serviço também e por si só ele vai se transformar em uma pessoa trabalhadora, né? E às vezes a nossa promessa ela, ela já está prestes a, como é que se diz, a cair nas nossas mãos, né? Mas por às vezes a gente não confiar, alguns atos da gente em disciplina com Deus, a nossa promessa fica travada. E o que a gente deve fazer para destravar essas promessas é fazer o que é certo, né? Às vezes a gente tem muito um jeitinho, né? E o brasileiro sim, é que ele tem muito de dar um jeitinho. Que até o pessoal diz que é o jeitinho brasileiro, né? Até fora por direito, o brasileiro ele tem um jeitinho. E esse jeitinho nos afasta de Deus, né? Porque o que é certo e o que é errado é errado. E às vezes o jeitinho a gente vai. Tem uma. A gente tá numa fila, aí a gente tá apressado, a gente compra uma vaga numa fila, a gente paga uma pessoa para ir a uma fila de um médico pegar uma ficha pra gente, a gente compra uma ficha, a gente aí vem quer pagar uma propina a, de alguma coisa, né? A gente para ter vantagem, às vezes a gente se, como é que diz a história? A gente se queima com Deus, né? Que a gente vai pegar e dar o jeitinho. E a gente tem que tentar sair desse jeitinho, por mais que alguma coisa que a gente precise muito naquele momento só vai dar certo com um jeitinho, deixa para outro dia. No outro dia, você, à noite, ou a hora que você tiver com tempo, você ora a Deus e Deus vai dar um jeito de você fazer sem jeitinho. Já pensou se nesse momento que Isaac estava prestes a sair da sua terra, ele tivesse dado um jeitinho, as promessas que Deus tinha para soltar na mão dele, que toda a sua semente e toda a sua nação ia ser abençoada, Deus não tinha liberado na mão dele. E essa é a palavra que eu quero deixar hoje. Perdoe por alguns erros que eu estou começando agora, estou aprendendo um pouco da Bíblia, tem algumas coisas que eu ainda vou aprender mais, eu vou ler mais para aprender. E tenha uma boa noite, fique com Deus, amém.